Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e esta é uma das videoaulas da sessão ou da série Quem Revisa a Revisão. Essas videoaulas estão sendo gravadas para interação com os meus alunos do curso de extensão Formação de Revisores de Texto. É o curso de extensão que nós oferecemos pela UniOeste e do qual eu sou coordenadora. No curso nós fazemos um laboratório de revisão em que os alunos revisam fragmentos de texto ou parte de um texto ou o texto na íntegra. E esta série vai começar com a abordagem de revisões propostas por nossos alunos na interação com autores de artigos que foram submetidos para a revista Línguas e Letras, que é também da nossa universidade. Então essa interlocução, além de ser um texto real, nossos laboratórios sempre são feitos com textos reais, também teve um interlocutor definido, que eram os autores desses artigos científicos. Então cada aluno fez a revisão de um dos artigos, depois enviou a mim, que fiz a avaliação dessa revisão. E nesta primeira parte desta série, nós vamos abordar então fragmentos dessas revisões em pontos em que eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado. Estou tomando aqui alguns fragmentos apenas dessas revisões e mostrando por que uma outra proposta de revisão seria mais adequada do que aquela que foi feita. Vou explicar, vou apresentar outras sugestões. Eu espero que o exercício seja produtivo. E agora nós vamos ao recorte 1. Muito bem, temos aqui então o nosso primeiro recorte. E aqui eu tenho algumas observações que eu fiz, eu estava corrigindo aqui em amarelo uma questão de como é que a gente estava referenciando a lei dentro do documento, se estava colocando o número aqui ou não. E aí eu acabei deixando em amarelo, mas não é sobre esse highlight que eu quero falar. A minha observação vai ser sobre esta parte aqui. Muito bem, qual era a proposta do autor? O autor diz, aí ele faz uma contextualização aqui, as mudanças promovidas ao longo das 3 últimas décadas, aí ele cita as leis, atestam a tradição homogeneizadora das políticas educacionais e, especialmente, nas políticas linguísticas educativas. E qual foi então a proposição do revisor nesta parte? Excluiu uma vírgula, excluiu o e excluiu políticas. Então, a frase principal ficaria: as mudanças promovidas ao longo das 3 últimas décadas atestam a tradição homogeneizadora nas políticas educacionais, especialmente nas linguísticas educativas. Muito bem, então qual é o problema aqui? Mesmo que a gente aceitasse essa alteração, essa vírgula deveria estar mantida. Então aqui nós temos uma questão. Mas não é por conta disso que eu trouxe esse recorte para analisar. Muito provavelmente o revisor quis evitar a repetição do item lexical e por isso suprimiu a segunda aparição. Às vezes esse recurso não é o melhor. Às vezes a repetição é justamente o melhor que se tem a fazer. E esse cuidado excessivo, essa hipercorreção para evitar a repetição, às vezes resultam em um texto diferente do que propôs o autor. E aí eu acabo excluindo um elemento que é importante aqui como núcleo desse sintagma nominal. De que eu estou falando? Porque aqui nós temos políticas educacionais, e políticas é o núcleo. Educacionais é o modificador que está modificando esse substantivo. E aí eu tenho políticas linguísticas educativas. Então eu estou falando que entre as políticas educacionais, nós estamos falando neste momento das políticas linguísticas educativas. Por quê? Há políticas linguísticas que não são educativas, são políticas linguísticas mais amplas, mais generalizadas, que não têm a ver com a escola em si, ou pelo menos diretamente, não são
educativas. É isso que o autor quis dizer. Dentre as políticas educacionais, ele está falando das políticas linguísticas educativas. Quando eu tiro essas políticas aqui, nós temos então, atestam a tradição homogeneizadora nas políticas educacionais, especialmente nas linguísticas educativas. O que eu fiz? Eu acabei colocando a linguística como núcleo do meu sintagma nominal, como se eu estivesse falando da linguística. Mas aí você pode me perguntar, mas não dá para pensar que aqui nós temos uma elipse? Dá para pensar e provavelmente foi a intenção do revisor de texto. No entanto, a questão de linguística, ele ser tanto um substantivo como um adjetivo, ele pode confundir esse leitor e ele passar a entender como sendo o núcleo do sintagma nominal, especialmente nas linguísticas educativas. Então fica estranho, soa difícil a compreensão e faz parecer que existe uma linguística que seja educativa, como sendo aqui então o modificador de linguística, quando a gente sabe que não foi essa a intenção do autor do texto e também não foi essa a intenção do revisor. Eu entendo que o revisor pensou na questão de colocar uma elipse aqui no lugar mesmo, mas então neste caso não cabe. Melhor, muito melhor, a fazer a repetição. Também quero chamar a atenção para a revisão feita nesse segundo parágrafo deste recorte. A proposta do autor do texto foi a seguinte: neste cenário de políticas generalizantes e centralizadoras, as zonas fronteiriças, constituídas que são pelas relações de proximidade e identidade com o outro, guardam suas singularidades linguísticas e socioculturais e, por conseguinte, sofrem os impactos de diretrizes político-linguísticas muitas vezes adversas às suas realidades. Então, aqui nós vemos alguns acertos no uso de vírgula. Aqui tem o revisor acrescentou uma vírgula, está adequada. Aqui também acrescentou uma vírgula, está adequado. E a gente vai pontuar a nosso olhar para essa primeira linha desse segundo parágrafo. Então, o autor disse que era um cenário de políticas generalizantes e centralizadoras. Com isso, nós temos aqui um autor que diz que as políticas são, e aí ele classifica, generalizantes e são centralizadoras. Ele qualifica políticas. É diferente de dizer que é um cenário politicamente generalizante e centralizador, porque com isso eu acabo generalizando o cenário. E a intenção do autor, pelo que dá para perceber pelo que está na superfície linguística, é que ele está está retomando o contexto, E aí tem a retomada nesse cenário, do que ele já havia posto. E aí ele quer qualificar o cenário, por isso ele usa um adjunto nominal, que é um modificador. Que cenário é esse? De políticas generalizantes e centralizadoras. Vamos fazer aqui uma observação de como o uso do sintagma nominal com modificador é diferente de eu usar um sintagma adverbial. Se eu disser, por exemplo, nesse cenário de políticas limitantes, então digamos que eu estou falando das políticas aqui que eu retomei de um parágrafo anterior. Então digamos que aqui nós temos uma retomada do parágrafo anterior, com nesse cenário, Em políticas nós temos o núcleo do sintagma nominal, limitantes é um adjunto adnominal. E agora eu vou reescrever com o advérbio. Nesse cenário politicamente limitante, aí eu tenho uma informação de que o cenário é limitante na questão de política, mas eu não estou dizendo que esse cenário apresenta políticas limitantes. Eu estou aqui, neste caso, qualificando o cenário, enquanto antes limitante qualificava políticas. E na questão semântica é diferente eu dizer uma coisa ou outra. No primeiro caso, o encaminhamento se daria a partir da ideia de que as políticas são limitantes. E no segundo caso, o encaminhamento se daria a partir da ideia de que o cenário é politicamente limitante. Então a gente vê que o tema, que o tópico que se põe em discussão, o que é que faz encaminhar a continuidade do texto são questões diferentes, ou seja, há uma mudança sintática
que resulta em mudança semântica. Por isso, na minha avaliação, a proposta inicial do autor do texto está mais adequada, pelo menos para o que ele pretendeu dizer. Então, o revisor, alterando para um advérbio, ele muda um pouco também o sentido do que o autor pretendeu dizer no texto original. Por isso, eu voltei aqui, antes de enviar para o autor do texto, a proposta inicial, ou seja, excluir as alterações feitas pelo revisor na avaliação da revisão. Bom, nessa videoaula ficamos por aqui, esperamos que tenha sido um exercício produtivo, que vocês tenham acompanhado até o final e que tenha servido para quem ou é revisor ou pretende ser revisor de texto, ou mesmo quem não tem pretensões de trabalhar neste ramo, mas que lida com o texto acadêmico, por exemplo, produzindo-os. Um abraço e até a próxima!